Conheça a IPAS Online. Siga nossas redes sociais e receba toda a nossa programação. Momentos de reflexões, estudos bíblicos, lives durante a semana e, claro, nosso culto ao vivo todos os domingos às 10h30 da manhã. @IPAS Oficial. O Ministério Feminino, como já disse, é um ministério voltado para as mulheres de nossa igreja. Ele visa também, além de oração para a nossa igreja, para a família, para a nação, a comunhão entre as mulheres, a comunhão com a igreja. No Ministério Feminino nós estamos reunidas todos os meses, todas as mulheres juntas, não importa se é casada, se é solteira, elas estão aqui ou na igreja ou na casa de uma irmã. Participe desse ministério, não fique fora dele. Ele é uma bênção para a nossa igreja e para a nossa vida. Nós mulheres estamos aqui para receber você. Tanto faz você ser casada, você ser solteira, o importante é nós mulheres participarmos das atividades de nossa igreja. Nós, a IPAS, esperamos você, mulher. Olá pessoal, estou aqui para falar sobre evangelismo, que nada mais é que proclamar, falar do Evangelho de Cristo Jesus, da obra de Jesus Cristo na cruz. Testemunhar Cristo é muito bom. Por que nós fizemos isso? Porque nós cristãos devemos falar, porque essa foi a missão que Cristo nos deu, ir de pregar o Evangelho. Nós devemos nos animar a pregar e falar de Cristo. E para que serve essa missão nossa? Para que as pessoas se acheguem a Cristo Jesus. Essa é a nossa missão na Terra. Então, estou aqui para motivá-los a entrarem nessa missão. O Ministério dos Adolescentes é um grupo formado por jovens de 12 a 18 anos, onde a gente se reúne, faz encontros, lemos a palavra, louvamos, um momento de descontração e de comunhão ao mesmo tempo, em busca de louvar e servir ao nosso Deus. Você quer fazer novos amigos e se juntar a uma galera divertida? Vem fazer parte!
ação social é nada mais do que ajudar o próximo. Não fazemos isso por mera caridade, mas sim porque entendemos o Evangelho de Jesus Cristo, que é amar uns aos outros. O nosso ministério não é de assistência social, mas sim de ações sociais. O que visa isso? É ajudar as pessoas em alguma dificuldade que ela tem, agir naquele momento para que ela possa se estabelecer e, com os seus próprios meios, conseguir se reerguer e voltar a ter uma vida digna. Então, se você tem vontade de fazer e ajudar as pessoas, venha e participe desse grupo com a gente, para que juntos possamos levar esse grande amor de Cristo para as pessoas através da ação social. O PG significa pequeno grupo. O PG ele tem três principais centralidades: oração, comunhão e meditação. Oração uns pelos outros. Oração pelos pedidos, pelas necessidades, agradecimento. Nós meditamos em assuntos práticos, assuntos que conseguimos ver no nosso dia a dia, aonde nós aplicamos o nosso cristianismo, né? Uma pessoa, se chega na igreja, é um meio muito mais fácil ela crescer em amizade, crescer e se importar com o outro através do PG. Participando do PG, você, além de ter um meio onde você vai poder aumentar o seu ciclo de amizade, é um meio onde você vai exercer aquilo que Cristo nos convidou a fazer, a ser igreja, estar uns com os outros, crescer em comunhão, crescer em zelo pela palavra e pelo irmão. E é para isso que você estando presente faz com que a igreja cresça da maneira que ela deve crescer de maneira geral. Então, você participando, você ajuda com que a igreja e com que você, a sua vida, seja mais cristocêntrica. Deus abençoe. Meus irmãos e minhas irmãs, o Ministério de Eventos e Sociabilidade, ele é responsável por dar toda a estrutura, né, para os eventos da igreja, para as atividades da igreja e em muitos momentos também realizar o próprio evento em si. Então é um ministério importantíssimo para a nossa igreja em termos de realização dos eventos e dos trabalhos da comunidade. Meus irmãos e minhas irmãs, a participação de vocês neste ministério, ela é fundamental para que você seja abençoado pelos eventos e trabalhos da comunidade e também abençoe vidas com a sua participação, com o seu engajamento nos vários eventos e trabalhos que nós iremos desenvolver ao longo do ano. Deus te abençoe.
Queridos irmãos e irmãs, você sabia que tem irmãos orando por você aqui na nossa igreja? Existe um grupo de intercessão que está a todo vapor orando por nossa igreja e por cada um dos membros da nossa igreja. Outra coisa, você sabia que a nossa igreja tem um caderno de oração onde você pode colocar o seu pedido de oração e os irmãos estarão orando por você? E isto todos os dias tem irmãos orando pelos pedidos colocados aqui nesse caderno. Então, venha fazer parte deste grupo. Como você sabe, lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, a parte B, diz que muito pode em sua eficácia a oração do justo. Venha fazer parte desse grupo. Contamos com vocês. Conheça a IPAS Online. Siga nossas redes sociais e receba toda a nossa programação. Momentos de reflexões, estudos bíblicos, lives durante a semana e, claro, nosso culto ao vivo todos os domingos às 10h30 da manhã. @IPAS Oficial. Soda-me, Senhor, e me conhece. Olá, bom dia, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para falar um pouquinho dos desafios que nós temos lançado para os seus filhos. Abençoe minha família, a família de todo mundo da igreja. O filho sábio dá alegria ao seu pai. Honra seu pai e tua mãe. Nesse momento de pandemia, momento de isolamento, nós ficamos pensando em uma forma que nós poderíamos fazer com que as crianças continuassem recebendo a palavra de Deus de uma forma diversificada e alegre ao mesmo tempo. Foi então que nós, do Departamento Infantil da IPAS, descobrimos os desafios. O Pai do céu, me cuide de todas as mulheres. Abençoe minha mãe, que ela seja muito feliz. E temos lançado esses desafios e vocês, estão de parabéns. Não apenas as crianças, mas os pais também, porque podemos perceber que juntos, pais e filhos, desfrutaram desse momento de aprendizagem com muita alegria e com muito prazer. Continue assim, criançada, firmes e perseverantes na palavra do Senhor. E vocês, papai, quando tudo isso passar, lá no futuro, talvez não muito longe, vocês vão perceber, vocês vão se lembrar desses momentos que vocês viveram juntos. Deus abençoe, muito obrigado, Fica com Deus e até a próxima.
Este é o meu respirar, meu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, meu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Bom dia, irmãos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Queria dizer que estou com muita saudade de todos os irmãos e espero que em breve possamos estar juntos, louvando e engrandecendo o nosso Deus. Nessa manhã, eu gostaria de ler com os irmãos o que está escrito lá em Salmos 150. É o último Salmos. Vamos ver o que ele diz para nós. Salmos 150 diz o seguinte: louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza, louvem-no com som de trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louvem ao Senhor. Aleluia. E é com esse salmo
porque eu queria convidar os irmãos a louvarem o nosso Deus, esse grande Deus, por tudo o que Ele tem feito e pelo seu grande amor para conosco. Vamos lá, louvar ao Senhor.
Espírito me conduz, no poder do teu amor. Estarei bem junto a ti, teu Espírito me conduz, no poder do teu amor. A reflexão que faremos na manhã desse dia está no Salmo de número 90, uma oração feita por Moisés, e o título desse salmo é justamente esse: Oração de Moisés, homem de Deus. Leamos o texto, diz assim a palavra do Senhor. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Irmãos, como o título nos diz, este foi um salmo escrito por Moisés. Na verdade, foi uma oração que Moisés fez e que ele, então, transformou aí em um salmo. É bastante significativo nós pensarmos sobre as circunstâncias em que esse salmo foi escrito, porque nos explica bastante sobre exatamente as palavras que Moisés utiliza aqui. Moisés escreve esse salmo já no final da sua vida, no fim da sua trajetória. Muito provavelmente escreve quando o povo ainda estava no deserto, às portas da terra prometida. O povo ainda não havia adentrado, não havia possuído a terra, mas já estava prestes a possuí-la. Moisés provavelmente já sabia da sua não entrada, né? Da sua não participação no gozo da entrada ali, da possessão da terra prometida, por conta daqueles eventos anteriores que marcaram aí ou que determinaram aí a sua não entrada na terra prometida. Quando ele deveria falar a pedra, ela produzia água, e então saciar a sede do povo, e ao invés dele falar a pedra, ele agiu com ira, né? Batendo na pedra 2 vezes, desobedecendo ao Senhor, e isso lhe custou justamente a entrada na terra prometida. Não a entrada no céu, nós sabemos disso, mas naquele contexto custou-lhe a sua entrada na terra prometida. Então, muito provavelmente, essas são as circunstâncias. Moisés já é um homem vivido, experimentado,
sofrido pelas circunstâncias que teve que enfrentar diante do povo. Não foi uma missão difícil, aliás, não foi uma missão fácil para Moisés, foi uma missão extremamente difícil. Ele ter que conduzir aquele povo da saída do Egito até aquele momento, a possessão da terra prometida. Bem, se nós nos lembrarmos de alguns dos episódios, desde quando ele voltou para o Egito para começar essa missão de resgate, muitas dificuldades. Ele teve que enfrentar o Egito, um grande império, né? E ele teve que enfrentar com as armas que ele tinha, que era o seu cajado, né? E a palavra de Deus que ele proferia então. Mas nós sabemos de todas as dificuldades pelas quais ele enfrentou desde o início da sua jornada. Quando nós olhamos para esse salmo, ele está repleto de experiência. Quando nós olhamos para o que Moisés ele fala, que ele descreve na sua oração, é uma oração de um homem de fato que conhecia todas as circunstâncias da vida. Ele havia experimentado tudo quanto era coisa difícil. Mas ao mesmo tempo que ele enfrentou as durezas, as agruras no seu ministério, né, na sua missão de conduzir o povo do Egito até a terra prometida, ele também estreitou de maneira bastante intensa e significativa o seu relacionamento com Deus. Então, o que nós vemos aqui não é uma oração simplesmente de lamento, mas uma oração de reconhecimento. E essa oração de reconhecimento tem a ver com duas coisas essenciais, duas coisas necessárias, inclusive para nós, nos dias de hoje. Moisés, em sua oração, principalmente, ou de maneira bastante dividida aqui, bastante clara, ele fala sobre a eternidade de Deus, sobre o poder de Deus, e contrapondo a isso, ele fala sobre a efemeridade, as limitações, a fragilidade do ser humano. Nós vamos ver isso de uma maneira mais clara, mas basicamente essa é a estrutura, né, que o Salmo nos apresenta. Moisés ele começa falando sobre justamente essa grandeza e a eternidade de Deus, e ao mesmo tempo que ele vai discorrendo, né, em sua oração, ele vai também descortinando aos seus próprios olhos e aos olhos do povo, que depois tem conhecimento dessa sua oração, as nossas limitações, transitoriedade e fragilidades. É um texto magnífico que vale a pena trazermos para o nosso contexto diante dessas situações que nós temos vivenciado. Do versículo de número 1 até o versículo de número 4, nós temos de maneira bastante clara Moisés falando sobre o seu reconhecimento da grandeza de Deus e da eternidade de Deus. Veja só: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. E aí fala: antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ele fala sobre a autoexistência de Deus, ele fala sobre o fato de Deus ser Deus antes de qualquer coisa, antes de qualquer realidade criada, palpável, experimentada pelo ser humano. E quando ele faz isso, ele não faz meramente como uma expressão de adoração ou de reconhecimento. Ele está falando justamente porque isso nos envolve de tal maneira e deve produzir em nosso coração uma confiança relacional muito grande, porque Deus é Deus desde antes de todas as coisas, desde toda a eternidade, mas ele fala assim: Tu tens sido nosso refúgio. E quando ele para falar sobre essa questão, ele começa exatamente falando sobre essa questão da grandeza de Deus, da eternidade de Deus, mas ele linka tudo isso com o fato de Deus ter nos constituído o seu povo, ter nos escolhido, ter nos ajuntado para pertencermos a Ele. E veja, que altíssimo privilégio é para nós fazermos parte desse povo.
Deus sendo Deus, independente, um Deus todo-poderoso, que não carece absolutamente de nada criado, de nada, de nenhum ser humano, não carece, ele não depende das nossas ações, para nada. Deus é Deus, mas Moisés ele coloca assim: tu tens sido o nosso refúgio. Então, dentro dessa análise que ele faz sobre tudo quanto eles têm enfrentado até ali, e ele parte de uma perspectiva mesmo de dificuldade, não é? De momentos adversos pelos quais o povo passou, por todas as agruras que enfrentaram no deserto, né? Sede, fome, escassez, privações e tudo mais. Moisés ele reconhece a presença de Deus mesmo em tempos de adversidade, mesmo em tempos de dificuldade. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. O fato deles estarem experimentando as dificuldades, as agruras pelas quais eles enfrentavam, isso não queria dizer que Deus estava ausente, distante, que Deus não se importasse. Pelo contrário, em todo tempo Deus se fazia presente. Deus lhes entregou uma lei para ajudá-los na ordem social, né, nos ritos, inclusive de culto, de celebrações. Deus havia estabelecido uma coluna de nuvem de dia para preservar o povo do sol castigante no deserto. Deus havia providenciado uma coluna de fogo à noite para aquecer nas noites frias e sombrias no deserto. Deus, em todo tempo, supriu as necessidades do povo. Quando tinha sede, Deus providenciava água, de onde jamais ninguém pudesse esperar. De uma rocha, Deus suscitou água. Deus providenciou alimento quando o povo estava com fome. Em todo tempo, Deus estava presente no meio do seu povo. Eles precisavam atravessar aquele deserto, passar por toda aquela situação, mas Deus os estava conduzindo para uma promessa linda, uma promessa de uma terra, uma promessa de uma possessão, de algo que era deles, que Deus havia preparado desde Abraão, Isaque, Jacó. Então tudo quanto eles estavam enfrentando, por todas as circunstâncias pelas quais eles estavam passando, Deus estava no controle, Deus estava governando as suas vidas, e tudo confluía para o cumprimento de uma promessa. Irmãos e irmãs, não há como fugir dessa realidade, e a aplicação para nós é algo também extremamente linda. Deus é Deus desde toda a eternidade, Ele é imutável, Ele é autoexistente, Ele é todo-poderoso. Nada refoge ao seu cuidado. Deus é soberano. Tudo está debaixo do seu poder, tudo está debaixo da sua autoridade. Nada foge do propósito do Senhor. E ainda que nós estejamos passando por dificuldades, por agruras, pelo deserto da vida, Deus da mesma maneira tem nos suprido. Deus tem sido o nosso refúgio de geração em geração. E Ele está nos conduzindo também para o cumprimento de uma promessa. Isso é lindo, isso é maravilhoso dentro da revelação bíblica. E da mesma maneira como o povo se alegrou quando viu esse cumprimento nas suas vidas, nós também nos alegraremos. E mudando o que deve ser mudado, o que o povo experimentou era apenas o reflexo, era apenas uma simbologia daquilo que Deus efetivamente realizará e cumprirá em nossas vidas de maneira plena e definitiva, na salvação, na glória eterna, no céu, no tão aguardado céu, lindo céu. Irmãos e irmãs, é maravilhoso olharmos para um texto como esse e tentarmos produzir em nosso coração os sentimentos que habitavam o coração também de Moisés. As dificuldades eram uma realidade, todas as temeridades eram realidades,
O sofrimento era uma realidade, mas a presença de Deus, o cuidado do Senhor como sendo refúgio também era uma realidade. E é uma realidade aqui e agora. Passamos por momentos difíceis, enfrentamos dores, dificuldades, sofrimento, mas Deus se faz presente em nossa vida, supre as nossas necessidades. O povo no passado experimentou tudo isso e vislumbrava o cumprimento de uma promessa de uma terra, que manava leite e mel, uma terra que era a possessão deles. Era a confirmação definitiva do zelo do Senhor e do cuidado do Senhor, da adoção de Deus na vida daquele povo. Nós também, que enfrentamos essas dificuldades, experimentamos o cuidado de Deus, confluímos e aguardamos o cumprimento também de uma promessa. Só que um cumprimento definitivo, eterno, cabal, que é o cumprimento do céu, da segunda vinda de Cristo, onde nós seremos colocados numa habitação onde não haverá choro, tristeza, dor, lágrimas, mas nos deleitaremos com a presença de Deus, com a glória do Senhor. Moisés, ele tinha essa perspectiva de uma redenção. Por isso ele continua falando sobre essas questões, e a reflexão passa também por um aspecto de reconhecimento das fragilidades humanas, e essas fragilidades tinham a ver justamente com o estado de pecado no qual nós estamos vivendo, no qual nós estamos inseridos. Mas para falar sobre isso, Moisés, ele fala exatamente sobre a nossa finitude, sobre a nossa efemeridade. Ele fala, nos compara à relva, a uma planta. Ele fala assim: tu os arrastas na torrente, são como o sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Ele ainda fala sobre os nossos dias, versículo 9: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias de nossa vida sobem a 70 anos, em havendo vigor a 80, e neste caso o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. E aí a comparação é: enquanto 1000 anos para o Senhor é como o dia de ontem que se foi, para nós cada dia é absolutamente significativo, porque eles passam rapidamente e nós voamos. O tempo é implacável para o ser humano. Para Deus não, porque Deus é eterno. Mas para nós, para a nossa humanidade, o tempo é implacável. Ele não para, não é? Ele segue o seu fluxo. E ele está falando justamente sobre isso. Então, nós somos tão frágeis, tão limitados. E nesse tempo tão breve que nós temos em nossa vida, muitas vezes nós passamos experimentando as adversidades. Mas veja, ele linka todo o sofrimento, toda essa adversidade com o fato de estarmos vivenciando o período da ira de Deus, da implacável ira do Senhor. Diz no versículo 7, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. E nesse caso, a linguagem de Moisés, ela é importante de ser elucidada aqui, porque quando ele faz referência à ira de Deus, ele não está falando sobre aquela ira destrutiva, né? aquela ira que vem para arraigar, para purificar, para destruir, enfim, seja como for essa nossa interpretação. A ira na qual Moisés está falando aqui é a nossa condição do pecado. Pelo fato de sermos pecadores, pelo fato de estarmos nessa condição, nós somos de fato alvos da ira de Deus, da manifestação da ira do Senhor. Então todas as agruras da vida, todas essas dificuldades, todos os sofrimentos, de alguma maneira, dentro da interpretação que Moisés faz, é justamente consequência do nosso estado de pecado. Por exemplo, quando temos alguma dificuldade nos relacionamentos dentro da nossa casa,
marido e mulher, né, que não se acertam, não ajustam os pensamentos, né, criam desconformidades aí nos discursos, na tentativa de talvez viver em harmonia e muitas vezes não logram êxito com tudo isso. As disfunções que existem nos relacionamentos de pais e filhos, de filhos e pais e tudo mais. E essas coisas todas, elas são reflexos da condição de pecado que nós estamos envolvidos, na qual nós estamos afetados. Então, quando Moisés ele olha para todas as circunstâncias da sua vida, tudo pelo qual ele está vivendo, tudo que o povo experimentou, ele não tem dúvida de que tudo isso também fazia parte dessa expressão, né, dessas consequências do pecado na vida do povo de Deus. E isso tem ainda um significativo maior pelo fato do povo, por causa da sua rebeldia, ter experimentado muitas coisas ruins. Vocês lembram, só ler a narrativa do Êxodo e nós vamos perceber como o povo era um povo de dura cerviz, né? Como o texto nos diz, como o povo muitas vezes se rebelava contra o Senhor. E por conta dessa rebeldia, mais especificamente quando o povo foi incrédulo, quando estava já à porta da terra prometida, quando os vigias voltaram de lá com um relatório, e um relatório ruim, né? Um relatório triste, dizendo, não, só tem gigante lá, o Senhor nos trouxe para morrer aqui, essa terra nunca vai ser nossa e tudo mais. 2 homens ficaram firmes e disseram assim, de fato, a situação é ruim e tudo mais, mas Deus nos deu. Deus então vai nos colocar, Ele que vai expulsar esse povo dessa terra e tudo mais. Mas o povo creu e preferiu seguir o relatório pessimista do que o relatório da fé. E por causa dessa rebeldia, né, que fizeram, mais uma vez, dentre tantas outras nos relatos lá que nós temos no livro do Êxodo, o povo então precisou voltar. E ficou rodando pelo deserto. Lembra-se dessa história? E ficou peregrinando por mais 40 anos, até que toda essa geração passasse. E enfim, a nova geração, que não era, que estava sendo trabalhada nesse período do deserto para crer no Senhor, para confiar em Deus. Quando essa geração estivesse pronta e preparada, então eles possuiriam a terra prometida. Então, irmãos, vejam só que quando Moisés faz essa análise, ele parte dessa perspectiva justamente de que todo esse sofrimento era resultado da rebeldia desse povo contra o Senhor. Por isso ele fala, somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor conturbados. Diante de ti expuseste as nossas iniquidades e até os nossos pecados ocultos. Então veja como essa questão da ira está estritamente ligado com os pecados. Mas em tudo isso Moisés ainda tem uma expectativa boa. E ele faz o seguinte, que tudo isso é por causa da nossa limitação, da nossa fragilidade, das nossas iniquidades. Todo esse sofrimento é fruto da nossa rebeldia contra o Senhor, mas devemos viver essas circunstâncias, passar por essa vida de maneira produtiva. E é por isso que ele ora no versículo 12, dizendo assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Nada, nenhuma experiência nesse mundo é vazia de significado. O que nós temos que fazer, e o desafio, portanto, que está diante de nós, é justamente fazer com que, ou experimentar essas situações buscando aprender delas, buscando saber qual é a lição que podemos tirar, extrair de cada uma dessas situações. Deus tem um propósito, Deus nos conduz. A intenção do nosso coração deve ser justamente no sentido de, Senhor, então, por que passamos? Me ensina a extrair as lições desse período, desse momento. O que o Senhor tem a nos ensinar? Quais são as suas preciosas lições nesse período? E para isso, inclusive para isso, a nossa limitação, as nossas fragilidades são tão grandes que nós carecemos de Deus
para que nos revele, inclusive, as lições que temos que aprender nos períodos de adversidade. Irmãos, é isso que nos torna sábios. Não as nossas impetuosidades, porque isso é soberba, isso é orgulho. Nos colocarmos, nos levantarmos como senhores da verdade, isso é orgulho, é soberba. É dizer para o Senhor, Senhor, eu sei, deixa que eu me viro. Isso está errado, isso é mais um reflexo da nossa queda, da nossa condição de pecado. Ao invés disso, é nos humilharmos diante do Senhor e falar, Senhor, eu não sei nada, eu não sei como lidar com tudo isso. As minhas dificuldades impõem uma barreira para que eu entenda, para que eu discirna, inclusive, o período difícil que eu estou vivendo. Então, Senhor, me ensina a contar os dias, me ensina a vivenciar cada dia da minha existência, para que eu aprenda com cada uma das lições, ou em cada uma das lições que esses dias me dão. E veja, todos os dias, cada minuto da nossa existência, por tão breve que sejam, eles nos ensinam. Eles têm lições preciosas da parte de Deus. O que temos que ter, irmãos e irmãs, é um coração disposto a aprender. Por fim, e não menos importante, toda essa reflexão sobre a grandeza de Deus, sobre saber que Deus é Deus, saber da sua eternidade, saber da sua infinitude, não é? E ao mesmo tempo fazer um comparativo com as nossas fragilidades e com toda a nossa limitação, fez com que Moisés encerrasse esse salmo suplicando ao Senhor para que Deus haja com misericórdia e compaixão. Veja, os versículos 13 em diante diz assim, volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Irmãos, quando percebemos as nossas carências e ao mesmo tempo reconhecemos que pertencemos a um Deus tão grande e tão poderoso, a nossa atitude tem que ser exatamente essa, de nos curvarmos diante do Senhor e suplicarmos a Ele a sua compaixão. Irmãos, nós estamos diante de situações temerárias, difíceis. Muitas dúvidas, não é? Habitam o nosso coração. Uma situação complicada para o mundo inteiro. A gente tem uma expectativa de que tudo isso passe e aí tudo volte ao normal. Mas me inquieta quando falamos disso, né? Tudo vai passar e tudo voltará ao normal. Que normal? Qual é a normalidade que nós esperamos? Porque se entendermos que tudo isso que nós estamos passando de alguma maneira faz parte da purificação de Deus em nossa vida, da disciplina do Senhor por conta da nossa rebeldia, nós não devemos esperar que tudo volte ao normal dentro daquela perspectiva de normalidade que a gente tinha. Eu acho que nós devemos aguardar ou almejar coisas diferentes. Tudo passa assim, graças a Deus, temos que pedir isso, Senhor, que tudo isso passe logo. Mas não para que volte como era, mas que nós sejamos mais fortalecidos, que a compaixão, que a misericórdia do Senhor nos envolva, que a gente consiga sair ileso de toda essa situação. E lembre-se, é temerário para cada um de nós pensarmos, não, eu vou passar bem, eu estou tranquilo, eu estou de boa. Não, nós somos frágeis. Nós não podemos pensar de nós mesmos além do que convém, e o que convém a nós é justamente refletirmos sobre a nossa transitoriedade, sobre a nossa fragilidade e, acima de tudo, sobre a nossa dependência de Deus. E graças a Deus, porque temos um Deus a quem depender. Então a oração nossa, assim como foi a oração de Moisés, deve ser essa: Senhor, volta-te para nós, sacia-nos com a tua compaixão, sacia-nos com a tua benignidade.
E o resultado disso não é simplesmente o nosso bem-estar, mas é para que nós cantemos e celebremos ao Senhor, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. E aí para Moisés é o seguinte: olha, Senhor, já que a gente sofreu todos esses dias, todos esses anos no deserto, dá-nos um alívio para a alma, dá-nos um alívio para o corpo. E na mesma proporção em que nós sofremos, que nós também nos alegremos. Veja o versículo de número 15. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. E aí a súplica dele é: Senhor, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor tem cuidado de nós. E ele diz então no versículo 16: faça com que salte aos nossos olhos as tuas obras. Esse cuidado, sabe, esse acolhimento, essa benignidade do Senhor, o teu poder em nossa vida. Senhor, faça com que isso salte aos nossos olhos. O que Moisés está suplicando aqui, irmãos, é que nós tenhamos esse relacionamento com Deus tão estreitado, tão refinado, tão alinhado, que salte aos nossos olhos todos os benefícios que nós temos recebido da parte do Senhor. Na verdade, a oração de Moisés, ela coincide com a finitude dele também, dos seus pensamentos. Porque quando ele diz assim: alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, ele mal sabia que muito mais o Senhor haveria de nos dar. Deus não somente nos contempla e nos alegra pelos dias de luta e de tristeza, de dificuldades ou de adversidades que nós passamos, mas Ele nos contempla com alegria eterna, com gozo eterno, com um deleite eterno na Sua presença, onde dos nossos olhos Ele mesmo enxuga toda lágrima, onde por sua própria ação, Ele coloca nos nossos lábios um sorriso e um hino de louvor. Irmãos e irmãs, Deus sempre faz algo maior do que nós pedimos. Essa é a lição que nós podemos aprender em toda essa reflexão que nós fazemos nessa oração tão linda, tão correta do servo de Deus, amigo de Deus, chamado Moisés. Eu gostaria de encerrar a nossa reflexão na manhã desse dia, trazendo a resposta para o questionamento do versículo 11. Diz assim: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Quem conhece? Claro que Moisés ele faz aqui esse questionamento dentro da sua própria perspectiva, dizendo o seguinte: Senhor, se o Senhor aplicar de fato a tua ira na nossa vida, quem conhece isso? Quem é que pode suportar? A gente tem simplesmente um lampejo, né? A gente tem uma ideia do que é essa ira de Deus. Se Deus de fato aplicasse de maneira plena em nossa vida, nós não suportaríamos. E por isso ele fala: quem conhece? E eu queria ler para vocês o texto de Isaías 53, que traz a resposta direta, objetiva, para esse questionamento de Moisés. Quem conhece? Moisés, todo o povo de Deus, preste atenção, quem conhece o poder da ira do Senhor? Isaías 53 diz assim, a partir do versículo 1: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Eis aqui a resposta: quem conhece o poder da sua ira? Quem? O Senhor Jesus Cristo conhece. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele carregou o nosso pecado. Ele foi humilhado em nosso lugar. Ele conheceu o poder da ira do Senhor, porque toda a ira de Deus foi despejada dele no madeiro, no Calvário, para que nós fôssemos feito povo, para que a misericórdia do Senhor nos alcançasse, para que a salvação nos contemplasse, para que pudéssemos proclamar uma vida. Alguém pagou o preço. A ira de Deus teve um alvo, e esse alvo foi Jesus Cristo. Louvado seja Deus, porque não fui eu e não foi você, foi Jesus Cristo. Portanto, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a nossa devoção, toda a nossa proclamação. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra. Irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe e faça-nos entender a mensagem dele e a sua vontade para a nossa vida. Reconheça Deus como Deus. Reconheça a sua humanidade como efêmera, limitada, transitória. Reconheça que por causa disso você carece e você depende do Senhor. Mas se alegre muito, porque Deus, por ser Deus, conhecer a nossa constituição, Ele mesmo proporciona compaixão, amor, bondade e salvação em Jesus Cristo, seu Filho, aquele que conheceu todo o poder da ira de Deus. Que Deus nos abençoe. Olá, irmãos, voltando aqui para agradecer mais uma vez a presença de todos, louvar a Deus porque vocês têm nos acompanhado durante todo esse período e saibam que isso alegra muito o nosso coração. Vocês fazem parte, de alguma maneira vocês fazem parte da Igreja Presbiteriana em Aldeia da Serra e nós ficamos muito felizes e satisfeitos com isso.
Espero que vocês tenham uma semana muito rica e feliz na presença do Senhor. Gostaria de encerrar esse nosso momento orando por você, orando por sua família e pedindo as misericórdias do Senhor sobre todos nós. Vamos orar, encerrando esse momento de celebração. Senhor, nós te damos graças por mais uma vez podermos nos reunir, mesmo que virtualmente, mesmo que online, e podermos, ó Deus, ler a Tua Palavra, refletir sobre os ensinamentos dela em nossa vida. Eu te peço de uma maneira muito grata que o Senhor esteja abençoando a todos nós, reconhecendo o tanto que o Senhor já tem nos acolhido e nos envolvido. Pedimos, ó Deus, pela vida de cada pessoa dessa igreja, de cada irmão, ó Deus, que compõe a Igreja Presbiteriana em Aldeia da Serra, de cada irmão, ó Deus, que ainda não nos conhece de maneira presencial, mas tem nos acompanhado de maneira virtual. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor também os acolha como teu povo, que o Senhor os assista em suas necessidades. Abençoe e livra-os de todo mal, sustenta-os absolutamente em todas as coisas, e que a graça do Senhor seja abundante sobre as nossas vidas, que o teu poder nos impacte e nos transforme, nos fazendo sábios, ó Deus, porque reconhecemos as preciosas lições desses dias maus. Mas, acima de tudo, ó Deus, te pedimos que o Senhor reaviva em nosso coração a esperança de uma vida eterna, a esperança de um céu, de um lindo céu, não é, preparado por teu Filho Jesus Cristo, nosso Redentor. Que isso esteja vívido em nosso coração e nos motive a cada dia a permanecermos na tua presença e fazermos a tua vontade. Abençoe o teu povo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado, uma boa semana a todos, um beijo no coração. Muito obrigado por acompanhar nosso culto nessa manhã de domingo. Esperamos que Deus tenha falado com você através dessa palavra. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais. É só procurar @ipas que você acha a gente lá. E agora, não esqueça de tirar aquela selfie mostrando que você acompanhou nosso culto e postar nas redes sociais. Fique agora com uma linda canção. Se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor ao meu irmão não demonstrei, se eu sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em teu trabalho não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Chegado à cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador.
milhões me amou, tudo de graça me perdoou, dos meus milhões Ele me livrou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador.